Olá, bom dia! Aqui é o pastor Marcos Duarte e desejo fortalecer o seu coração nessa manhã com o Maná do Amanhecer. Nosso tema de hoje é Agora deu medo, o segredo de Davi. Leio a Bíblia para você em 1 Samuel, capítulo 21, versos 12 e 13, onde está escrito: Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso, na presença deles, ele fingiu estar louco enquanto esteve com eles. Agiu como um louco, riscando as paredes da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Sabe, eu sempre admirei muito a postura de Davi, sua ousadia e coragem desde a sua juventude. Aquele jovem que sozinho enfrentava leão no campo, o moço que enfrentou o gigante Golias e tantas batalhas em sua vida. Na verdade, eu sempre pensei que Davi não sentia medo. Eu sempre pensei que ele fosse um tipo de gente que simplesmente não sente medo. E esse texto me mostrou que Davi se parece um pouco comigo. Ele sentia medo também. No texto vemos que Davi ficou com tanto medo que se fez de doido para que ninguém tentasse matá-lo. Quero então falar dessa experiência humana em que falamos, agora deu medo. Mas queria considerar essa experiência a partir de Davi, esse homem que eu pensava não sentir medo. Talvez não haja um estado emocional tão paralisante de pessoas fortes e sonhadoras quanto o medo. O medo altera as batidas do nosso coração, transfigura o nosso semblante e nos imobiliza. Se formos listar os medos comuns dos humanos e suas fobias, ficaremos espantados, pois existem medos inimagináveis. Hoje, desejo fortalecer o seu coração com uma palavra de coragem. Percebo que essa tem sido a postura de Deus conosco. Diz a Bíblia que Deus não nos deu um espírito de medo, de temor. Pelo contrário, uma das expressões mais comuns na Bíblia é não temas. Há quem diga que essa expressão não temas é encontrada 366 vezes na Bíblia, uma para cada dia do ano, incluindo para o 29 de fevereiro, que acontece no ano bissexto, no caso, este ano. Até mesmo as pessoas mais corajosas e fortes têm seus pontos sensíveis e frágeis. Quando eles são ameaçados, a gente sente medo. Esses pontos sensíveis de pessoas fortes podem ser a saúde, podem ser pessoas amadas, seu trabalho, sua honra, seus troféus conquistados com muito sacrifício. Estudos afirmam que temos medo de tantas coisas que jamais vão acontecer. Quais são os medos que te assombram ao longo da sua vida? Qual é o seu medo de hoje? Agora deu medo. Medo do quê? Talvez você não esteja se fazendo de louco. Talvez esteja mesmo enlouquecendo de medo. O Pai está bem perto de você nesse dia e está te dizendo: não precisa ficar com medo. Tudo isso vai passar e tudo voltará ao normal. Davi foi um dos homens da Bíblia que mais passou por situações que provocam o medo. Afinal, ele ainda era bem novinho quando ficou sozinho no campo, cuidando das ovelhas de seu pai. Sua vida foi marcada por batalhas perigosas, por terríveis perseguições, inclusive de pessoas bem próximas. Lembra do texto inicial em que Davi, tomado de medo, se fez de doido para não morrer? Então, naqueles dias, talvez escondido pela madrugada, ele escreveu um salmo maravilhoso, o Salmo 56, do qual eu quero retirar apenas uma declaração que, para mim, esse é o segredo de Davi.
No verso 3, ele diz: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. O homem que eu pensava não ter medo, tinha medo sim, mas ele tinha um segredo: na hora do medo, confiar em Deus. Então eu digo a você, confie em Deus e enfrente os seus leões. Confie em Deus e enfrente os seus gigantes. Confie em Deus e enfrente os seus medos. Podemos fazer do segredo de Davi um código de sobrevivência em todos os momentos em que o medo tentar nos afundar. No dia em que eu tiver com medo, vou confiar em Deus. Que Deus fortaleça o seu coração e a sua fé. Esse é o maná do amanhecer dessa linda manhã.